Olá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar as pernas, fazer fortalecimento. As pernas são a base do corpo, junto com a coluna, sustentam tudo, né? Então é muito importante não negligenciar essas regiões. Aliás, negligenciar nenhuma região. O yoga, ele vê o corpo como um conjunto integrado e não existe nenhum órgão ou membro que seja melhor ou inferior ao outro, né? Então, vamos sentar para a gente iniciar a nossa introspecção. Quem for sentar aqui na parede, apoia com a almofada, alonga as pernas. Quem for sentar com as pernas cruzadas, puxa os glúteos para trás, ajusta, alinha a coluna. Coloca uma mão no peito, a outra no abdômen, fecha os olhos e vai começar a observar o movimento da respiração. Então, sente o ar entrando, percorrendo o corpo e depois saindo. E observa como o corpo expande e retrai de acordo com esse movimento da respiração. Nesse momento a gente não vai controlar a respiração, é só observar, sentir, tomar consciência desse processo que acontece o tempo todo e que muitas vezes a gente nem percebe. Isso, agora quem estiver na parede pode vir um pouco mais para frente. A gente vai fazer a respiração ampla, esse vai ser o nosso pranayama de hoje. Então coloca as mãos um pouquinho à frente, mas sem inclinar o corpo, é só um apoio. E a gente vai fazer como Nora vai demonstrar, podem primeiro só observar, que é inspirando, eleva um braço e o final da inspiração é o ponto mais alto do braço ou da mão. Imediatamente já começa a soltar o ar, descendo o braço e apoiando a mão lá atrás. E quando apoia a mão, existe um giro, né? Uma torção do tronco. Depois inspira, sobe o outro lado, exalando, desce. Apoiou, mais uma vez o tronco gira um pouquinho. E agora a gente vai voltar, então inspira, eleva o braço e exalando desce. Sempre no yoga, quando a gente vai subir alguma parte do corpo, a gente inspira e sempre que for descer, a gente exala, solta o ar. Então inspira, sobe o outro lado, exalando, desce. E assim a gente faz uma volta do pranayama. E a gente vai repetir 3 vezes, vão ser 3 ciclos. Então vamos iniciar, prepara o alinhamento do corpo, faz os ajustes. Inspirando, eleva um braço. Exalando, desce. Inspira, eleva outro braço. Exala, desce. Voltando agora, inspira, traz o primeiro braço para o alto, exala, desce. Inspira, volta com o segundo braço e exala, desce. E aqui a gente finalizou a primeira volta. Se puder praticar de olhos fechados, sempre é melhor. Então, iniciando a segunda volta, inspira, eleva um braço, exalou, desce. Inspira, eleva o segundo braço, exala, desce. Inspirando, volta o primeiro, exala, desce. Inspirando, volta o segundo, exala,
desce. Última volta, inspira, eleva o primeiro braço, exala, apoia a mão lá atrás, inspira, sobe o segundo braço, exala, desce, e agora voltando, inspira, traz o primeiro braço, exalou, toca o chão, inspira para finalizar o segundo braço, exala, desce. E agora vai deitar em Shavasana. Então deita de barriga para cima, separa os pés, palma das mãos à frente, olhos fechados. Faz uma respiração longa. E vai relaxando o corpo. Observa também o movimento da respiração. Observa as mudanças depois da prática do pranayama. E respira, faz uma respiração longa, começa a movimentar os dedos dos pés, movimenta as mãos, cabeça. Inspirando, espreguiça. E vai girando de lado. Faz outra respiração longa. E com o apoio das mãos vai sentar. Então as nossas posturas de hoje vão ser posturas em pé. E para isso a gente vai montar a nossa coluna, ficando primeiro em 4 apoios, apoia os joelhos no chão, as palmas das mãos, vai levar um pé à frente, depois traz o outro pé, e isso automaticamente já faz o quadril subir, e agora vai inspirando, desenrolando a coluna, cabeça é a última que sobe, vai encaixando vértebra por vértebra até chegar na posição em pé. A nossa primeira postura é Virabhadasana, que é a postura do guerreiro. A gente vai fazer a segunda variação. Então, vai girar de lado se você está no tapete. Separa os pés. Não existe uma regra, mas tenta abrir, os pés o máximo que puder. A gente vai mostrar primeiro a postura completa e depois uma variação um pouquinho mais leve, caso ainda não seja possível. Isso, separou os pés vão estar voltados para frente. Inspira, eleva os braços, alinha os braços com os ombros, olha para uma mão, depois para a outra, para ver se está bem alinhado. E agora vai girar um dos pés para a lateral. Observa se o calcanhar do pé que girou está alinhado com a cova, a curvinha do pé que permaneceu reto. É esse alinhamento, como se passasse uma linha imaginária, que vai garantir o equilíbrio durante a postura. Mantenha o tronco alinhado, a pelve ela tem leve encaixe. E agora vai inspirar e na exalação vai descer em direção ao pé que girou. Mantenha o joelho em 90 graus, como se fizesse um quadrado. Peito aberto, ombros e braços alinhados. Faz os ajustes com o pé de trás
Expira, pode fechar os olhos ou manter o olhar fixo na linha do horizonte. E quando achar que já é o suficiente, vai inspirar e voltar para a posição inicial. Então, antes da gente mostrar a adaptação, a gente vai mostrar o que não pode ser feito. Primeiro, desalinhar os pés, porque isso vai fazer você desequilibrar, então sempre observa se os pés estão bem alinhados. Segundo, quando for descer, tentar sentir de fato a postura, que trabalha muito a região interna, né, das coxas, das pernas, trabalha uma musculatura muito relacionada ao quadril, que muitas vezes a gente acaba não fortalecendo ou não tendo muito contato, o que cria uma certa limitação. Então tenta abrir bem as pernas, fazer os ajustes com esse pé de trás para que possa descer ao máximo. E aí o segundo ponto é justamente descer fazendo o movimento com as pernas e o quadril e não com a coluna, né? Isso, não é levar a coluna de qualquer maneira para frente. Na verdade, esse movimento de ir para frente, ele vai ser guiado pelos joelhos. E a última observação é não passar o alinhamento do joelho do pé para que o calcanhar saia do chão. Isso. Se o calcanhar está levantando porque o joelho está indo muito para frente, então está errado. Talvez na hora, no exemplo de colocar o pé mais para dentro, acho que fica mais fácil de ver, né? Esse pé mais para dentro. Isso, nesse sentido. Não. É preciso que os joelhos e as pernas fiquem bem alinhados. Então, já entendendo, né, o que não é para ser feito, a adaptação é não descer tanto, mas respeitar todos esses alinhamentos da postura. Então, a Nora vai fazer agora para o outro lado, só para a gente ver. Inspira, gira um pé para o lado, para fora, alinha os pés, como eu falei, calcanhar alinhado com a curva ou a covinha do outro pé. Inspira novamente, alinha os braços, olha para o lado que girou o pé e vai descer à frente, mas respeitando esse alinhamento do joelho. Pode ser que não consiga descer tanto, não tem problema, mas o importante é que o joelho não ultrapasse esse alinhamento com o calcanhar e que o pé fique todo no chão. Mantenha algumas respirações. E aí vai inspirar, voltar e exalando, abaixa os braços e desfaz a postura. Une os pés agora, volta ao centro. Faz uma respiração longa. E agora a gente vai passar para a segunda postura, o Uttanasana. Então, primeiro, como a gente sempre faz, a postura completa e depois a adaptação. Se for possível, vai unir os pés, se não, pode manter o mais próximo que der, né? Conforme o seu corpo permite. Movimenta os dedos dos pés, abre bem os pés no chão. Tenta distribuir o peso em toda a superfície do pé, não só no calcanhar ou não só na ponta dos dedos, mas em toda a superfície do pé. Vai expandindo bem, fazendo essa base bem firme. E vai inspirar, elevar os braços ao alto, alonga bem o corpo a partir do quadril. Ombros relaxados, braços esticados. E agora, exalando, vai fazer a descida à frente, também iniciando o movimento a partir do quadril, como Nora está demonstrando. Então, desce a coluna alinhada, a cabeça segue alinhada, e só quando as mãos tocam o chão e o corpo se aproxima das pernas, é que a cabeça desce e relaxa. Quem quiser fazer de uma forma avançada, pode abraçar as pernas também. O importante da postura é alongar bem a parte posterior das pernas, a parte de trás, levantar o quadril, relaxar a coluna, relaxar os ombros e ir sentindo esse alongamento. Se for possível, também estica os joelhos, mantenha os joelhos bem
ativos. Faz algumas respirações. E para poder fazer a volta, a gente vai fazer também esse movimento através do quadril. Então, inspira, vai desfazendo a postura, mantendo a coluna alinhada, peito aberto, cabeça ergue, observa como na hora está fazendo e exalando, desfaz. Então, só antes da gente mostrar a adaptação, a gente vai também mostrar o que não pode ser feito, que é descer enrolando a coluna sem descer com esse movimento a partir do quadril. E isso automaticamente vai fazer o peito fechar. Isso. O importante não é descer a cabeça ou a cabeça tocar os joelhos. Na verdade, quando a postura está na sua forma completa, avançada, o que toca os joelhos é o tronco, é o peito, né? Então, é muito importante lembrar desse detalhe, porque quando a gente tem essa tendência de levar a testa até o joelho, a gente acaba curvando a coluna, o que por si só já é errado, e fechando o peito, o que também não é legal. Então, sempre descer com a coluna alinhada, peito aberto, e levar sempre essa ideia de aproximar o tronco e não a testa das pernas. Então, agora a gente vê a adaptação. É o mesmo movimento, as mesmas instruções, só que vai usar um objeto. Aqui a gente usa o nosso bloquinho do yoga, mas pode ser uma caixa, pode ser uma pilha de livros, talvez um conjunto de almofadas ou um banquinho, acho que seria bem interessante também, para apoiar caso você não consiga levar as mãos até o chão. Então, inspira, eleva os braços, faz esse movimento a partir tanto da subida dos braços, de alongar o corpo a partir do quadril, quanto a descida. Então, exalando, desce e apoia as mãos. Nesse caso, como não chegou até o final da postura, a cabeça permanece alinhada, a cabeça não cai, não desce, não relaxa. Mantém o peito aberto. Se for possível, alonga as pernas, mas se não, pode flexionar um pouquinho os joelhos e aos pouquinhos é que vai avançando nesse alongamento da parte posterior, que realmente é uma parte que exige um pouquinho mais nessa questão do alongamento e da flexibilidade. Faz algumas respirações e vai inspirar, desfazendo a postura, novamente subindo com o peito aberto, coluna alinhada, fazendo o movimento a partir do quadril e exalando, desfaz e relaxa. Vai deitar em Shavasana para a gente iniciar o Yoga Nidra, que é o sono do yoga. Pés separados, palma das mãos para cima, olhos fechados. Faz uma respiração bem longa. Começa a relaxar teus pés, tornozelos, panturrilhas, relaxa os joelhos, as coxas, glúteos, relaxa o quadril, o abdômen, a lombar, relaxa toda a musculatura das costas, peito, relaxa os ombros,
braços, antebraços, mãos e dedos. Relaxa o pescoço, o queixo, descerra os dentes, solta a língua, relaxa os lábios, as bochechas, ponta do nariz, pálpebras, testa, couro cabeludo, e relaxa teus pensamentos.
E respira. Faz uma respiração bem longa. Começa a mexer os pés, mexendo as mãos, cabeça, inspirando, espreguiça, e aos pouquinhos vai girando de lado, faz outra respiração longa. E com o apoio das mãos vai sentar. Então, vamos sentar de uma forma que seja confortável para a gente fazer a meditação. Quem quiser sentar de pernas cruzadas ou no meio lótus, como Nora vai fazer, puxa os glúteos para trás, ajusta o quadril no chão. Quem quiser ou precisar sentar na parede, é só encostar. Pode colocar uma almofada, manter as pernas alongadas ou em qualquer outra posição. Porque, como a gente já sabe, o importante na meditação e no pranayama é a coluna estar alinhada. E na vida como um todo, no yoga. Então, uma mão em cima da outra, os polegares se tocam, fecha os olhos, começa a observar o teu corpo. Observa o posicionamento das pernas, do quadril, da lombar, do abdômen, as costas,
peito, ombros, pescoço, cabeça. Mantenha o teu corpo firme, estável e ao mesmo tempo relaxado. E vai agora voltar a tua atenção para esse espaço entre o nariz e o lábio superior. E vai observar o toque do ar conforme ele faz a passagem pelas narinas. Observa como o ar entra, faz o percurso e depois sai do corpo. E mesmo que surjam pensamentos, vai sempre fazendo esse retorno da atenção. Obrigado. Namastê.